Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. Muito boa tarde. Bom, eu quero iniciar essa live da nossa tarde de hoje com alguns avisos e alguns comentários pertinentes. Primeiro, um agradecimento especial aos amigos da SEEB, Sociedade de Educação Espírita da Bahia. A SEEB é uma casa espírita que fica localizada no Acupe de Brotas, bem próximo ao início da ladeira, e vocês podem encontrar informações sobre endereço, todos os dados necessários para chegar lá na internet. Então, nesse canal que vocês já estão vendo, né, já estão acompanhando, tem no Instagram, vocês vão procurar o perfil Grupo SEEB, SEEB. No Facebook, vocês vão procurar pelo seeb.grupo e o site gruposeeb.com.br. E lá tem todas as informações de endereço, atividades da casa, tudo isso. Por conta da pandemia, a casa obviamente está fechada, então não tem tido nenhuma atividade nesses dias até segunda ordem. Eu quero fazer um agradecimento também especial a Caterine Quadros, como a gente brinca, né, a nossa nórdica do espiritismo, a irmã de Thor, filha de Odin, que foi a pessoa que me fez o convite para estar nessa live hoje de um assunto tão importante, tão interessante nos nossos dias. E agradecer ao nosso José Marcos, ao nosso Marquinhos, que foi quem, junto comigo aqui no decorrer dessa semana, a gente fez toda a preparação técnica para que nesse momento eu estivesse aqui falando e vocês estivessem aí assistindo. Hoje, dia 18 de abril, nós não podemos nos esquecer do aniversário do Espiritismo. Aniversário porque é a data de lançamento do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Então, hoje, todos nós espíritas estamos completando 163 anos. Alguns com cada mais velho, outros com cada mais novo, mas, enfim, 163 anos da doutrina espírita codificada no mundo. E aproveitando que estamos falando em aniversário, aproveitando que eu já falei aqui no aniversário do Espiritismo, deixa eu fazer, se vocês me permitem, uma lembrança muito especial a duas pessoas. Primeiro, Ricardo Caldas, que também está fazendo aniversário hoje, é pai de uma das minhas sobrinhas, como diz o pessoal aí, entendedores entenderão, e depois os meus parabéns também a Gabriela Guimarães, que deve estar nos acompanhando aí. Todo evento espírita que se preze, ele deve iniciar por uma prece. E conosco aqui não será diferente. Vamos iniciar, então, com uma prece para que possamos harmonizar as coisas e, a partir daí, sim, nós passaremos ao tema da nossa palestra de hoje. Só um último lembrete. Obviamente, como vocês sabem, eu estou em casa. E mesmo com a gente tomando a maior parte dos cuidados necessários, pode acontecer de vazar um áudio, um vizinho, um cachorro latindo, um passarinho que canta, enfim, mas nada que vá atrapalhar o nosso trabalho, não. Vamos, então, à nossa prece para que a gente possa começar bem o nosso trabalho de hoje. Quem quiser, quem preferir, pode, após o término aqui dessa prece inicial, pode pegar um copinho de água, colocar aí próximo, porque na nossa prece de encerramento, aí nós podemos fazer a solicitação aos amigos espirituais para que possam fazer a fluidificação dessa água e possamos consumir ao longo dos dias, certo? Então, vamos lá. Mestre Jesus, benfeitor do planeta, da nossa galáxia, de todos nós, que na tua mensagem, nos teus atos, depositamos a confiança necessária para seguir os nossos passos na Terra.
A ti, Senhor, rogamos por permissão, a tua permissão, para que possamos, no decorrer desta hora, nesta data tão especial a nós espíritas, trabalhar a temática solicitada, sempre tendo em vista as bases doutrinárias do Espiritismo, que são baseadas em Ti, Senhor. Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos, ainda que virtualmente, mas irmanados em pensamentos de afeto, de união entre os povos, na nossa necessidade de aprendizado que se converterá em vivência cristã ante os nossos esforços. A Ti, Senhor, agradecemos por esta oportunidade. A Ti, Senhor, rogamos por dias de paz em nossas vidas. Rogamos pela Sua presença amiga e dos benfeitores que em Seu nome trabalham, para que possam abençoar os nossos dias, a nossa caminhada, não obstante os espinhos que possamos encontrar nas trilhas que devemos seguir no caminho da iluminação. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Sua presença. Obrigado pelos amigos espirituais que já se fazem presentes. E que nós sejamos bem-aventurados na tarefa desta tarde de hoje, com a Sua misericórdia sobre nós. Que o Senhor nos abençoe a todos. Amigos, o tema da nossa tarde é baseado na obra A Obsessão e Suas Máscaras, que é da doutora Marlene Nobre, desencarnada até recentemente, né? Relativamente há pouco tempo. E a obra A Obsessão e Suas Máscaras, ela nos traz o título, esse é o título, obviamente, do livro, que nos dá a oportunidade de falar sobre um título mais específico, que é a conversa da nossa tarde de hoje: Simbiose, Parasitose e Infecções. Simbiose, parasitose mentais e infecções fluídicas. A doutora Marlene Nobre, ela teve a ideia, teve o ensejo de buscar nas obras de André Luiz, que são obras muito importantes para o estudo da mediunidade e também, obviamente, para o estudo das obsessões. Ela buscou algumas possibilidades de compilar as informações que André Luiz nos passa, para que nós possamos, nesse livro, ter uma verificação um pouco mais direta a respeito do que nos é apontado para as questões da obsessão. Eu vou precisar, deixa eu só fazer uma pausa rapidinho, eu vou precisar só dar uma verificada aqui que eu não estou enxergando o bate-papo, o chat, melhor dizendo. Então, se vocês estiverem com acesso ao chat aí, ótimo. Se não tiver, não tem problema, depois vocês me enviam as perguntas, enviam para o próprio canal do grupo da CEB, e o pessoal com certeza vai me repassar e nós damos um jeito de responder. Mas, voltando ao tema, como disse, ele está baseado no processo de obsessão. Obsessão, hoje, depois de estudar alguns anos, de estar alguns anos na doutrina espírita, eu não tenho a menor dúvida que é o principal tema que nos leva às casas espíritas. Muitas vezes sabendo o que é um processo obsessivo, outras coisas sem saber, mas sentindo os seus sintomas, nós vamos em busca de ajuda. E normalmente aparece alguém no nosso caminho, ainda que seja um desencarnado, para dizer assim: olha, dá um pulinho lá nesse centro espírita, que lá você vai receber as melhores instruções para cuidar dessa problemática. Mas só para fazer uma revisão muito rápida, o que é obsessão? Obsessão está lá na resposta dos espíritos à pergunta de Kardec. É a ação persistente de um espírito mau sobre um indivíduo.
é a ação persistente, a ação que persiste, que perdura, de um espírito mal, que podemos aí traduzir como um espírito imperfeito, ou como um espírito que necessariamente não esteja interessado em fazer o mal, mas que no seu pouco conhecimento da vida espiritual, no seu apego às questões da matéria, ele termina dando ensejo a um processo obsessivo para a pessoa que aqui está, ou que está em outros planos, vamos ver já já. Tipos de obsessão. Elas ocorrem nos dois planos da vida, tanto no plano espiritual como no plano material, e entre os dois planos da vida. Porque muitas vezes nós achamos que a obsessão ocorre apenas do plano espiritual para o plano material. Lê do engano. A obsessão ocorre de desencarnado para encarnado, ocorre de encarnado para desencarnado, ocorre de desencarnado para desencarnado e ocorre, por fim, de encarnado para encarnado. Então, só aí nós já temos 4 tipos de possibilidades de obsessão, que ocorrem em 3 graus básicos. O primeiro grau, a obsessão simples, que é aquela que talvez não nos traga assim tantos problemas, mas que precisa ser cuidada para não evoluir para a fascinação. Fascinação é interessante porque o ser fascinado, ele não percebe, embora todos à sua volta estejam percebendo e muitas vezes até alertando, ele não percebe os seus equívocos. Ele se acha em uma condição superior aos outros. E, por fim, o processo mais difícil da obsessão, que é a subjugação. Quando você, muitas vezes, perde o domínio sobre as suas ações e fica especialmente à mercê daquilo que os espíritos querem que você faça. E como ocorre o contato obsessivo? Sempre que o tema da oportunidade, sempre que o tema de uma palestra da oportunidade, eu faço questão de lembrar de uma frase que ela é da benfeitora espiritual Joana de Ângeles. E em uma frase muito simples, Joana descortina todo o processo obsessivo em algo que nós devemos estar muito atentos. Ela diz assim: toda obsessão decorre da perfeita sintonia entre o agente perturbador e o paciente perturbado. Repetindo, toda obsessão decorre da perfeita sintonia entre o agente perturbador e o paciente perturbado. Ou seja, se você nesse instante acha que está passando por um processo obsessivo, é porque você está em sintonia com o perturbador, com o chamado obsessor. Ai, meu Deus, Ivan, então trocando em miúdos, trocando em poucas palavras, significa dizer que eu estou em um processo obsessivo porque eu quero? Talvez não porque você queira, mas porque você permite. E no decorrer do nosso trabalho, vamos ver como é que isso funciona. Então, feita essa rápida recordação, essa rápida introdução, com a revisão de conceitos sobre a obsessão, aí a gente pode passar para conceitos mais específicos, conceitos mais delimitados, que são a razão do nosso tema de hoje. Repetindo, simbiose, parasitose mental e infecções fluídicas. Vamos lá. A começar pela simbiose. Na biologia, que se nós não fugimos das nossas aulas lá no nível médio, nós temos uma tendência a lembrar. A biologia diz que a simbiose é uma associação recíproca de 2 ou mais organismos que lhe permite viver em benefício, que lhes permite viver em benefício. A simbiose é uma associação, se a gente for colocar aqui em termos do mercado de trabalho, essas coisas todas, é aquela ideia do ganha-ganha. Um se aproveita do outro, mas os dois estão ganhando. Isso é a biologia que nos traz. E eu vou trazer um exemplo muito simples. Quem de nós aqui já não colocou para dentro dos nossos organismos os chamados lactobacilos vivos casei xirota? Que maravilha, propaganda da Yakult, eles nem pagaram nada para a gente por isso. Quem aqui já não tomou um Yakult na vida? E a propaganda que passa na televisão até hoje diz muito claramente lactobacilos vivos. O que são lactobacilos? Bactérias.
nós estamos jogando bactérias para dentro do nosso corpo. Nesse caso específico, elas vão lá compor a nossa flora intestinal para nos ajudar na absorção de nutrientes, aquelas coisas todas que a biologia nos ensina. E o que é que essas bactérias ganham com isso? Primeiro, morada, porque elas passam a morar no nosso corpo. E segundo, nutrientes também para elas. Então, elas são ajudadas pelo nosso organismo e elas ajudam o nosso corpo, a nossa flora intestinal. Esse é o conceito biológico, claro, falando muito superficialmente, porque não é o nosso foco aqui. Mas e o que é simbiose espiritual? Aí a gente já entra por uma área um pouco mais específica e que exige alguns cuidados de interpretação para não sairmos por aí propagando coisas que não refletem a realidade. Vamos lá. Simbiose espiritual é quando o desencarnante ou desencarnado, por muito apego às questões materiais, ele permanece, entre aspas, colado, grudado no ser ou nos seres, normalmente escolhe um, né? Mas algumas vezes acontece com mais de um, no ser que ama. Aquele desencarnado que tem dificuldade de desencarnar, de libertar-se do corpo, a alma que tem dificuldade em se libertar do corpo, porque quer permanecer junto daquelas pessoas que estão aqui na Terra, normalmente familiares, o ser amado, enfim, essas coisas que nós já conhecemos. Mas, Ivan, que tipo de associação simbiótica é essa em relação às questões espirituais que pode, por algum motivo, trazer o ganha-ganha para o desencarnado e para o encarnado? Aí a doutora Marlene Nobre, ela coloca lá no livro, fazendo, claro, a interpretação, como disse, das obras de André Luiz, ela diz mais ou menos assim: o desencarnado, ele ganha as chamadas sensações físicas. Vamos lá. Quem tem muita dificuldade em se libertar dos chamados vícios materiais, ele não tem dificuldades especificamente para se libertar de um hábito. Ele tem dificuldades para se libertar das sensações. Como assim, Ivan? Imagine uma pessoa que esteja nesse instante precisando fazer uma dieta porque o colesterol está alto. Eu sempre dou esse exemplo, mas é porque é de fácil compreensão. O colesterol está muito alto, precisa controlar esse negócio, então vamos fazer uma dieta, vamos evitar determinados alimentos e consumir mais outros tipos de alimento. A pessoa necessariamente ela não está com necessidade de consumir gordura, mas a sensação, muitas vezes até visual, que a gordura causa nela, a coloca naquele hábito que lhe vai fazer mal. Eu tenho um vizinho aqui, outro dia até falei sobre ele em outra palestra, que ele é daquele tipo de gente, espero que ninguém que esteja aí do outro lado seja também, mas é aquele tipo de pessoa que acorda cedo, dia de sábado, para ir para a feira comer feijoada. Já me convidou umas 2 vezes, mas eu honestamente não tenho coragem. Eu sou muito enjoado com a alimentação, então as nossas feiras, infelizmente, não são locais asseados, não é nem pela feijoada em si, mas pelo local que eu vou comer a feijoada. E aí ele volta contando as suas experiências. Gente do céu, eu fico imaginando esse pobre coitado desencarnado querendo comer feijoada de qualquer jeito, aqueles pedaços enormes de tocinho que ele diz que adora, e sem conseguir. O que é que ele vai fazer? Ele vai voltar aqui ao plano espiritual. Voltar não, que na verdade ele nunca foi, né? Mas ele vai se acoplar a alguém que tem esse mesmo hábito. Para quê? Para ir lá usufruir. Esse é o ganho desencarnado. Os cheiros, a pessoa que desencarna como fumante. E, além do mais, esses espíritos, em simbiose conosco, eles se aproveitam do nosso fluido vital, da nossa vitalidade. E o que é que nós, encarnados, ganhamos com isso? Basicamente, algo muito simples, porque, normalmente, esse tipo de dificuldade espiritual acontece com pessoas que gostam de nós, por isso que elas nos procuram, ou que têm gostos parecidos, ainda que não seja nosso parente, ainda que não nos conheça, mas que tem gostos parecidos com o nosso. E o que é que a gente ganha? Ora,
Vamos imaginar que uma pessoa que nos ama seja fumante e desencarna. Uma pessoa que não nos conhece, que também é fumante e desencarna. A pessoa que nos ama vai se aproximar por dois motivos. Porque nos ama é porque vai querer os fluidos daquele vício no tabagismo. O que não nos ama, o que não nos conhece, vai se aproximar apenas pelos fluidos, mas ele não nos conhece. E pode ser que em alguma ocasião ele tente nos fazer algum tipo de mal. Aquele que nos ama, que já está no nosso campo vibratório, ele vai arrumar um jeito de impedir. Então, nós podemos ganhar, por incrível que pareça, uma espécie de proteção por esse processo de simbiose. Um espírito desavisado, um espírito sem muito conhecimento da vida espiritual, mas que nos ama, nos protege, muitas vezes, de outros que têm algum conhecimento, mas que quer apenas nos fazer mal. Ele dá aquela espantada, para falar em termos populares. Aí paramos na simbiose. Partamos, então, para a chamada parasitose, parasitoses mentais. Parasitose a gente já lembra logo de parasita, não é isso? Então, a biologia nos fala sobre o que a parasitose é uma doença causada por parasitas. E o que são parasitas? Parasitas são seres que vivem ou se alimentam às nossas custas. Não vale pensar no cunhado. Cunhado está fora. Brincadeira, viu, gente? Para não criar problema em família. Ainda mais nessa época que está todo mundo preso dentro de casa. Não vá criar confusão com os cunhados, não. Isso para não falar em sogra, mas tudo bem, deixa para lá. Então, parasita é alguém que se acopla algum ser que se acopla a um outro ser com o intuito de se aproveitar. Isso a biologia que nos traz. Em termos espirituais, a coisa é bem parecida. A simbiose, a parasitose, ela é a simbiose prejudicial. Como disse agora há pouco, na simbiose é uma relação que os dois ganham, na parasitose não. Apenas o parasita, é que está ganhando. Se a gente for lembrar do carrapato, da pulga, do ácaro, são parasitas. No mundo espiritual, são aqueles que querem efetivamente o desejo de vingança. É aqueles que se aproximam de nós, se tornam parasitas para se vingar de coisas que fizemos no presente ou de coisas que fizemos no passado, ou até de coisas que nem fizemos. Mas como eles têm, algumas vezes, uma compreensão diferente, aí até você provar que Chico não é Francisco, a coisa já pode estar complicada. Engraçado, hoje eu estou com dificuldade de olhar para a câmera, fico olhando para a minha própria imagem, mas enfim, vamos embora que o trabalho tem que acontecer. A parasitose, quando ela atinge um estado mais grave, ela se torna o chamado vampirismo, que, mais uma vez, é fácil de nós percebermos. Vamos lembrar não do Drácula, mas dos morcegos vampiros, que sugam o sangue de algumas espécies, né? Não é todo morcego que é vampiro. Mais fácil o morcego ter coronavírus e causar essa confusão que causou aí. Mas o morcego suga o sangue para se nutrir, e você que está perdendo sangue não está ganhando absolutamente nada. Pelo contrário, pode até contrair raiva, que eles são também portadores. O vampirismo, o espiritual, que quero dizer, ele pode nos gerar doenças, inclusive. Pode nos gerar doenças e pode causar a chamada morte prematura daquele que está sendo agredido. Claro, em casos mais graves, mas pode causar sim. Ivan, então quer dizer que um espírito mau, ele, se quiser, ele pode me matar? Volto a uma frase que disse agora há pouco. Se ele quiser, não. Mas se você permitir, ele pode. Meu Deus do céu, não quero permitir, não. Como é que a gente faz isso? Calma, já vamos chegar lá. Depois, primeiro vamos construir todo o bolo, colocar o recheio, cobertura, essas coisas todas, depois a gente vai para a cereja. Aguardem. Vampiro, meus amigos, é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. Isso está lá na obra Entre Dois Mundos, de André Luiz. André Luiz diz ainda, já na obra Missionários da Luz, toda forma de vampirismo
está vinculada à mente deficitária, ociosa ou inerte. Aí eu volto à frase de Joana de Ângeles. Toda obsessão decorre da sintonia entre agressor e agredido. Ora, se o vampirismo ele acontece, ele está vinculado a uma mente deficitária, essa mente, meus amigos, não é a dele, não. É a nossa. Deficitária de quê? Dos chamados cuidados espirituais. Lembra daquela história do Evangelho, cuidar do corpo e do espírito? Do corpo, temos mais ou menos cuidado, com tantas informações que temos recebido aí. Mas do espírito, é muito comum, e aqui eu já quero fazer, não uma crítica, mas um alerta. É muito comum nós escutarmos, principalmente os trabalhadores mais participativos da casa espírita, pessoas que chegam à instituição com determinada problemática. Nessa instituição, elas recebem o apoio necessário, recebem as instruções necessárias para que possa se libertar da sua dificuldade, e quando a coisa começa a melhorar, o que a pessoa faz? Se afasta. Semana passada, tem uns 15 dias mais ou menos, ouvi um relato mais ou menos como 15 dias um que eu ouvi, né? Porque ontem eu ouvi outro bem parecido. Uma moça com uma dúvida de uma palestra que eu fiz, porque eu estou meio assim no centro, e então você não precisa me perguntar nada. Você já tem a resposta. Eu não estou aqui querendo dizer que o centro espírita vai ser a salvação da vida de ninguém, não é isso, não. Mas, se você se permitir cuidar pela prática especializada das casas espíritas sérias, infelizmente eu preciso fazer esse parêntese, porque tem lugares aí que não são tão sérios quanto deveriam, a tendência é que você erga as suas próprias forças, empenhe as suas próprias energias para se libertar dessa dificuldade. Mas a gente quer tudo de mão beijada. Olha aí as filas imensas, a confusão que acontecem nessas instituições que fazem as chamadas reuniões de cura. O que é uma reunião de cura? Desculpem, mas as reuniões de cura são reuniões placebo, são reuniões engodo, são reuniões equivocadas. Mas, Ivan, como é que você, espírita, no dia do espiritismo, 18 de abril, você está dizendo uma coisa dessas? Estou, meus amigos, porque meu compromisso é com a verdade que está na codificação espírita, não a verdade das adaptações que alguns fazem por aí. Manuel Filomeno de Miranda, um dos espíritos que eu mais gosto de escavucar as suas obras, tem uma obra dele que se chama Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, que lá no capítulo 5º, se eu não estou enganado, tem uma frase dele que é mais ou menos assim: toda reunião espírita séria é uma reunião de cura. Querem que eu diga uma coisa? Neste momento aqui, nós estamos, eu tentando olhar para a câmera e vocês olhando para uma tela, nós estamos em uma reunião espírita? Claro que estamos. Ela é séria? Isso aqui que nós estamos fazendo é sério? Sim, sem dúvida. Ora, então se é uma reunião espírita e se é sério, isso aqui também é uma reunião de cura. Agora, as pessoas querem imediatismo. Só para termos uma ideia do que é esse processo de vampirismo, eu não sei quantos de vocês já assistiram ao seriado que está na Netflix. Fui tão interessado achando que era uma coisa e se tornou outra, mas enfim, a experiência é sempre válida. A série Freud. A personagem, eu vou chamar de coadjuvante, mas ela tem tantas participações no decorrer da série que ela é praticamente uma personagem principal também, junto com o próprio Freud. Mas quem assistiu deve lembrar aí da personagem médium, Fleur Salomé. Em dado momento, vocês devem ter percebido que ela perdeu a sua personalidade e assumiu uma entidade espiritual, assumiu a vida dela. Ela só fazia o que essa entidade queria. Ivan, mas ali foi exagero. Isso não existe, não existe. Isso é vampirismo, um processo de subjugação. Nesse caso, ela não tem
como sair disso sozinha. Ela vai precisar de um auxílio externo, inicial, para aos poucos ir recuperando as suas forças e, a partir daí, reassumir o seu próprio corpo. E o vampirismo, meus amigos, essa parasitose grave, ela pode nos trazer problemas físicos, inclusive. Eu falei agora há pouco sobre os ácaros, o vampirismo pode nos trazer escabiose. Escabiose é uma lesão na pele que é causada por um ácaro. Pode nos trazer ulcerações, cirrose, tumores, vícios morais, psicoses, delinquência, desânimo, egocentrismo, olha que vício grave. Tudo isso o vampirismo pode nos trazer. A parasitose espiritual, mental pode nos trazer. Vocês vão encontrar mais detalhes a respeito desse assunto, principalmente essa frase que acabei de dizer, na obra Instruções Psicofônicas. Então é necessário ter cuidado. Nós precisamos estar alertas o tempo inteiro. Porque se você tem na espiritualidade alguém que se identifica como seu inimigo, como sua inimiga, não tenhamos dúvida, eles estão em vantagem. Porque eles estão vendo coisas que muitas vezes nem nós mesmos estamos. E como é que nós podemos fazer com que a vantagem deles seja menor, ela deixe de existir? Já já na cereja do bolo. Aviso aos participantes das reuniões mediúnicas, as chamadas reuniões mediúnicas de desobsessão. Primeiro aviso é muito claro, e esse é o engano que alguns doutrinadores, às vezes até doutrinadores experimentados, ainda cometem. Gente, é comum chegar nas reuniões mediúnicas espíritos que estão em processos de raiva, de ódio, de vingança há muito tempo. Processos que já acontecem há décadas, às vezes até há séculos. Muitas vezes esses espíritos chegam nas reuniões para receber ali determinado tratamento. E aí acontece de alguns doutrinadores, percebendo as dificuldades que ali podem acontecer, doutrinadores que acham que em uma conversa de 5, 10 minutos no máximo com aquele espírito, aquela raiva, aquele ódio de décadas, de séculos, ele vai ser dissipado. Quem ainda pensa dessa maneira está em grave equívoco e precisa muito estudar. Precisa muito da teoria. Tem tantas obras boas aí para nós pesquisar. Vou dizer apenas uma delas, Diálogo com as Sombras, Hermínio de Miranda. Hermínio de Miranda, que em janeiro desse ano, se vivo estivesse, teria completado 100 anos, ou seja, estamos no ano do centenário de um dos autores mais importantes da doutrina espírita. No meu modo de ver, a sua obra Diversidade dos Carismas, fiz uma palestra recentemente sobre ela, é a obra sobre mediunidade mais importante depois do Livro dos Médiuns. Então, precisa desse primeiro cuidado. Não é com uma frase, uma conversa de alguns minutos que um espírito vai desistir de uma vingança que muitas vezes já vem arquitetando há muito tempo. Primeiro lembrete. Segundo lembrete. Identificado um processo de parasitose mental, um processo de vampirismo, cuidado na tentativa de afastamento. Mais uma vez, vou dar um exemplo do mundo animal. Quem já teve cachorro com carrapato aqui sabe. Quando você puxa o carrapato da pele do cachorro, você retira o carrapato, mas se você for reparar ali, ficou uma gotinha de sangue para fora, não ficou, não? Ou seja, você afastou o vampiro, mas fez uma ferida também no animal. Claro, simples, mas que olhando, analisando friamente, é uma ferida. Nas questões espirituais, isso é mais grave ainda. Porque o processo de simbiose no vampirismo, ele está tão ali entrelaçado que quando o vampiro, o espírito parasita, ele é afastado abruptamente, isso pode trazer danos à vítima.
O processo de simbiose baseada no parasitismo, quando desfeito, ou pelo menos a tentativa de se desfazer de uma hora para outra, pode fazer com que a vítima tenha, no mínimo, mal-estar, desmaios, sensação de tontura. Pode, porque a sua mente já estava, de alguma maneira, sendo controlada pelo parasita, ela pode desenvolver processos de loucura. Cuidado. Cuidado. Principalmente, repito, nas nossas reuniões mediúnicas, cuidado. Porque muitas vezes a ânsia de fazer o bem pode nos levar a fazer o mal. E vou dar um exemplo do próprio André Luiz, que todos vocês conhecem. André Luiz no hospital espiritual, recebe uma moça, coitada, lá passando mal, vai dar um passe na criatura, quase mata a morta. A mulher ia morrer 2 vezes por causa de André Luiz. Ah, mas eu sou médico, eu sei dar passe. Sim, mas você não está preparado ainda para isso. Então, baixe sua bola, vamos voltar para aprender as coisas e, a partir daí, quando estiver liberado, nós poderemos trabalhar. Vamos, então, à última etapa dessa nossa conversa com as infecções. As infecções espirituais, aliás, as infecções biológicas, elas são um contágio, uma contaminação. Você tem um pequeno corte na pele, sei lá, foi brincar na cozinha nessa quarentena e, sem muito hábito, cortou a mão, cortou o dedo. Se você não cuidar desse pequeno corte, por exemplo, pegar colocar a mão em uma água que esteja suja, pegar em algo que não esteja muito bem limpo, aquele pequeno corte ele pode infeccionar. E aí você vai precisar de medicamentos próprios para que essa infecção comece a cessar e logo depois você entrar no processo de recuperação, cicatrização, cura, essas coisas. Para as infecções espirituais, o processo é parecido. Só que o que é que eles fazem? Vejam bem. As infecções biológicas, elas acontecem com os chamados micro-organismos. No plano espiritual, a mesma coisa, só que micro-organismos espirituais. O desejo de vingança dos desencarnados, ele passa a imprimir formas mentais monstruosas na imaginação das vítimas. São as chamadas inflexões fluídicas pelas larvas energéticas. Alguém aí já comeu nicuri ou licuri? Já mordeu aquele coquinho e de repente sentiu uma sensação assim um pouco pastosa que não estava dentro do roteiro? E aí, quando percebeu, mordeu uma larvinha. Até gostosinha, tem gosto de coco, mas a sensação realmente não é muito agradável. Essa é a larva física. A larva espiritual é mais ou menos isso aí, só para termos noção do que significa. Onde é que nascem essas larvas espirituais? E é por isso que eu fiz aquela observação a respeito da frase da benfeitora. É sempre um processo que parte dos dois lados, tanto do agressor como do agredido. As larvas espirituais, meus amigos, elas nascem nas doenças da nossa alma. Que doenças, Ivan, da alma? Raiva, ódio, rancor, intemperança, o sexo desvairado, as viciações de vários tipos, tudo isso são doenças da alma, que vão ter repercussões no corpo físico, sem dúvida, e que abrem espaço para que esses espíritos mais especializados na vingança, eles nos contaminem, eles nos infeccionem com as larvas espirituais. Eles se inteiram dos nossos pontos vulneráveis. Atire a primeira pedra àquele dentre nós que não tem pontos vulneráveis, pontos da alma vulneráveis. Quais são, normalmente, os nossos pontos vulneráveis? Falamos agora há pouco. O sexo, o álcool e a gula. Sim,
A gula. Sexo e álcool para nós já é mais convencional. Já sabemos de qual é salteado. A gula meus amigos, minhas amigas, a gula, nesse processo de distanciamento social que nós estamos vivendo, quem não está se permitindo... aliás, não posso generalizar também, mas muitas pessoas estão se permitindo dominar pela ansiedade e estão atacando tudo que passa pela frente e for comestível. Deus me livre e guarde, o negócio está feio. Toda hora é uma foto na internet, o Instagram está cheio das produções das produções da quarentena, e a camisa ficando mais apertada, o cinto já não fecha mais, olha lá, porque isso também abre portas. Aliás, naquele livro antigo, religioso, a gula é um dos 7 pecados capitais, para quem acredita nos pecados capitais. Agora, é necessário fazer uma ressalva que está lá nas obras de André Luiz, em Missionários da Luz. Vou ler. Ressalte-se. Atender à santificada missão do sexo no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, tomar uma dosezinha ali de um licor, um vinho, que seja, fazer uma boa refeição, quem é que não gosta de fazer uma boa refeição? De modo algum, isso significa desvios espirituais. Sexo, álcool e comida em equilíbrio não significa de forma alguma desvios sexuais. Há as pessoas, por exemplo, como eu, que preferem não beber. Essa é uma decisão minha. Porque eu quis, não é porque os espíritos mandaram, até eu deixei de beber, nem espírito eu era ainda. Mas isso em nada significa que eu sou melhor ou pior do que ninguém. Agora, os excessos do sexo, do álcool e das refeições, a gula, eles representam, diz André Luiz, desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. A Bíblia já nos fala sobre... A Bíblia não, o Evangelho já nos fala, a Bíblia, né? Porque está na Bíblia, é da Bíblia. O Evangelho já nos fala sobre um vampirismo, um caso conhecido. Vocês todos já ouviram falar, com certeza, das chamadas possessões. Vamos falar do endemoniado gadareno. Lembram daquela passagem? Salvo engano, Lucas 17. Jesus se aproxima de um homem que era tido como louco. Ora estava bem, ora estava mal, ora uma confusão danada. E quando Jesus vai se aproximando, esse homem que já não era ele não tinha mais a sua própria personalidade, ele estava sendo dirigido por uma entidade, o que se imaginava ser uma entidade espiritual. E é interessante que eu classifico essa passagem do Evangelho como a primeira reunião mediúnica da história. Está lá no Evangelho de Jesus. Jesus vai se aproximando, o espírito vingativo, o espírito mau, já interpela logo Jesus. Você não se aproxima, eu mexi com você, não me venha mexer comigo. Não venha mexer comigo. Aí Jesus diz assim, quem é você, espírito ceboso? Jesus, vez ou outra, usava umas palavrinhas boas. Aí ele diz assim, eu não sou um, eu sou vários, comigo tem mais não sei quantos, meu nome é Legião. Aí Jesus, com toda a sua autoridade moral, ordena que o espírito abandone aquele pobre coitado, e ele, para não passar raiva, ele não, eles, né? Porque, como ele disse, ele era legião, uma legião de espíritos, ele se apodera de porcos e mergulha no penhasco e pula do penhasco. Isso é um caso de possessão. Em reunião mediúnica, eu já vi acontecer um fato que foi a primeira vez que eu vi, um fato interessante de um espírito que se manifesta, uma reunião de desobsessão, o espírito se manifesta para ser cuidado, e em seguida, segundos depois, se manifesta um outro espírito. O primeiro, ele estava apenas desnorteado, tipo o cachorro que caiu da mudança, não sabia nem o que ele estava fazendo ali direito.
O segundo não, o segundo estava ali que era para causar confusão mesmo. O primeiro começa a ser tratado, começa a conversa com o doutrinador, o segundo, cheio de ódio, estava quieto. Quando o primeiro começa a falar algumas frases um pouco mais concatenadas, ele começa a ter lógica naquilo que ele fala. O segundo, vingativo, ele faz uma espécie de um sinal com as mãos, ele faz mais ou menos assim, e o primeiro que estava falando, ele não consegue mais falar. Uma coisa interessantíssima. E aí o doutrinador que estava atendendo o primeiro necessitado, sem perceber muito bem o que estava acontecendo, apesar do gesto, ele tenta estimular que o espírito continue falando. Aí esse espírito vingativo diz assim: ele só faz o que eu quero, e se você não o deixar em paz, você também vai entrar no meu time. Olha, eu acho essas coisas fantásticas, viu, gente? Vou dizer a vocês, eu acho maravilhoso essas... Não que está acontecendo, obviamente, porque é um processo de inferioridade muito grave, mas você ver, você participar de uma situação dessas, e há pessoas ainda que desconsideram as influências espirituais, está lá no Livro dos Espíritos, de imediato são eles que vos dirigem. Ou seja, esse é um caso... Lembra que lá no início do nosso trabalho eu falei sobre a obsessão de desencarnado para desencarnado? Olha, é um caso clássico. E nesse caso era uma subjugação. Conversa vai, conversa vem, a coisa começou a entrar ali em um processo um pouco mais tranquilo. Eu sei que o primeiro espírito, ele foi ajudado pelos benfeitores da reunião, e o segundo, ele foi embora do jeito que chegou, cheio de ódio, cheio de raiva, essa confusão toda. Por que isso? Não devemos nos esquecer que os espíritos que estão no plano espiritual somos nós, apenas sem a veste física. Somos nós que, se cultivarmos ódio, vamos desencarnar com os nossos ódios. Se cultivarmos raiva, vamos desencarnar com a nossa raiva. Agora, já pensaram no que pode acontecer se nós passarmos a nossa vida, a maior parte dela, das nossas vidas, cultivando amor? Cultivando paz íntima, cultivando perdão. A cura real, meus amigos, vocês vão encontrar na obra Os Mensageiros. Aliás, lembrando mais uma vez a benfeitora Joana de Ângeles no seu livro O Homem Integral. A cura real, embora os artifícios externos da reunião mediúnica, do passe, da palestra, da desobsessão, do atendimento fraterno, de tudo isso que nós costumamos ver nas casas espíritas, embora todos esses atos externos, exteriores, a cura real ela só vai acontecer exclusivamente pelo homem espírito, por nós, seres nesse instante vivendo a experiência na carne que não é eterna, ela é passageira. E a cada novo ciclo nós mudamos a nossa roupa para aprender. Para aprendermos a dominar, em primeiro lugar, a nós mesmos. Simbiose, parasitoses mentais, infecções fluídicas. São processos mais agressivos da obsessão. Ivan, acho que está na hora já, né? Tá, da cereja do bolo. Como é que a gente se livra dessas coisas? Como é que a gente pode trabalhar para evitar esses processos? Meus amigos, a busca pelo autoconhecimento é a chave para tudo. Porque se você busca o autoconhecimento, se você busca saber quem é você, significa dizer que você vai entrar em contato com as suas virtudes e também com os seus vícios. As virtudes identificadas, elas devem ser potencializadas. Os vícios identificados, eles devem ser todos os dias, de forma constante, diminuídos, até não existirem mais. A doutrina espírita nos explica que na raiz de todos os nossos vícios há o egoísmo. E se nós começássemos já por esse principal?
Se nós começássemos a tentarmos, pelo menos, deixar de ser egoístas, cada um, obviamente, ao seu nível de alcance. Se nós passássemos em algum instante da nossa vida a observar o outro, não como um adversário, como um inimigo, mas alguém que está na mesma trajetória que nós. Talvez com mais dificuldade, talvez com mais facilidade, mas ainda assim na mesma trajetória. Se nós passássemos a tentar estender as mãos, nós temos visto aí o que está acontecendo nessa loucura de pandemia. Bastou alguém solicitar que nós limpássemos as nossas mãos com álcool em gel e as pessoas saíram enlouquecidas para as farmácias, aos mercados, para comprar caixas de álcool em gel. Sem pensar que daqui a 10, 15, 20 minutos chegaria uma outra pessoa para tentar comprar e não ia ter mais, porque você, dono do mundo, comprou tudo. As pessoas enlouquecidas nos supermercados fazendo estoque de comida. E aí o preço vai lá para cima, lei de demanda e oferta. Quem tem uma condição menor não consegue comprar ou porque não acha ou porque está muito mais caro. E nós estamos aqui apenas interessados no nosso bem-estar. Então, se passarmos a patrocinar mudanças no nosso egoísmo, meus amigos, minhas amigas, já estaremos fazendo muita coisa. Lembrar lá da questão 886 do Livro dos Espíritos. O Kardec quer saber o que significa caridade. Conforme compreendia Jesus, não é conforme compreendia Ivan, nem Caterine, nem Marquinhos, nem Miré, não. Caridade conforme compreendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Olha aí eu coloquei até 4, que 3 palavras fantásticas para buscarmos exercer em nosso mundo íntimo. Benevolência, indulgência, perdão. Não creiam ser fácil. Não é. Eu estaria sendo um estelionatário religioso aqui se dissesse que é fácil. Não é. Mas tudo o que é difícil fica fácil quando nós passamos a treinar. Para encerrar, lá no livro tem uma frase muito interessante, no livro de Marlene Nobre, dizendo assim: é necessária a nutrição de uma fé religiosa e racional. Aliás, essa frase não está no livro, isso é uma interpretação que eu fiz de uma frase que está no livro. Nutrição de uma fé religiosa racional, por favor. Lembrem lá daquele texto, daquela frase de Jesus: haverá falsos cristos e falsos profetas. E nós temos visto aí o que é que a fé cega tem feito. Livre essa fé religiosa de sectarismos, livre de separação. Não é porque eu sou espírita que eu sou melhor do que quem quer que seja, eu também não sou pior. Eu apenas enxergo o cristianismo, enxergo a vida espiritual de uma maneira diferente que outras pessoas. Promotora esta fé de otimismo, meus amigos, isso que nós todos estamos passando vai passar. Quando? Infelizmente ainda não sabemos. Mas se fizermos a nossa parte, se atendermos ao chamado da Organização Mundial de Saúde, das organizações sanitárias, de ficarmos em casa, de sairmos apenas se efetivamente for necessário, cumprindo com todo aquele protocolo de limpeza, de cuidados, isso não vai demorar a passar, não. Agora, se nós continuarmos achando que é tudo uma invenção comunista para derrubar quem quer que seja, aí não só não vai passar, como vai piorar. É uma escolha nossa. E, claro, aquela orientação de Jesus tem bom ânimo. Com o nosso trabalho, com o nosso esforço íntimo, tudo que estamos vivendo vai passar. Seremos, então, pessoas melhores. Procuraremos melhor, encontraremos mais facilmente o nosso caminho de autoconhecimento, o nosso processo de autobusca. E, a partir daí, os obsessores
Esse pessoal que não tem muito o que fazer, não tem uma pia de prato para lavar, não tem uma casa para varrer, os obsessores só terão duas alternativas em contato conosco. Ou eles, percebendo as nossas mudanças, eles vão desistir de nós, ou, percebendo as nossas mudanças, eles também vão querer mudar. São só esses dois caminhos que eles vão ter. E sabem quem vai dar esses caminhos para eles? Nós mesmos. Nós mesmos. Digo por experiência própria, de uma ocasião que eu quase não cheguei a nascer, quase 40 anos atrás, até os dias de hoje, onde o perseguidor do passado, alguém que eu fiz mal no passado, que voltou para cobrar, tenta outras tantas artimanhas para tentar me atingir, porque já não consegue mais, e olha que eu nem considero que eu mudei tanto assim, mas enfim, às vezes aos nossos olhos as mudanças são pequenas. Ele já não consegue mais ter acesso direto. É um problema meu? Não, é um problema dele. Peço perdão pelo que eu fiz no passado, que eu não sei o que foi. Mas se dói até hoje, peço perdão. Sigamos. Meus amigos, as obsessões, em verdade, elas são grandes chamados à mudança íntima. Porque se nós estamos passando por processos obsessivos, por uma sintonia com o agressor, basta mudarmos a sintonia. E nós só vamos mudar se resolvermos partir para o mundo interior, onde estão inscritas a lei de Deus, as leis de Deus, na vossa consciência. Eu me despeço, pedindo mais uma vez desculpas, porque não estou vendo o chat, então a ideia era que se alguém tivesse alguma pergunta para fazer, eu reservasse esse tempinho aqui para responder, mas não tem problema. Depois que eu encerrar aqui, eu vou acessar novamente essa palestra, e se tiver alguma pergunta lá, eu vou lá e respondo. Claro que a quantidade de caracteres é pequena, então não vou poder dar respostas muito elaboradas, vou tentar ser o mais sucinto possível. E conforme prometido, aqueles que pegaram, como eu, próximo de você, perto de você, Ivan, água fria, água natural, água gelada, e o que importa é que seja água. O que importa é isso. Dá um pulinho lá. Enquanto isso, eu vou mais uma vez agradecer ao convite muito amoroso de Caterine, dos amigos, das amigas da SEEB, da Sociedade de Educação Espírita da Bahia, que me convidou para essa live. Olha, a primeira live da casa, olha que maravilha, pelo menos nesse período de pandemia. Agradecer a Marquinhos, a José Marcos, que a gente, no decorrer dessa semana, terminou formando uma dupla imbatível, inclusive aos chamados obsessores. Eles não conseguiram atrapalhar. Tentaram, é bom que se diga, mas não conseguiram atrapalhar. Jesus nos disse, aliás está em um salmo que eu mais gosto. Aliás, é o único que eu sei decorado. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Está com todos nós. Então, tempo suficiente para vocês pegarem a água e para nós, do lado de cá, fazermos o nosso encerramento com uma prece, como é tradicional das nossas instituições. Senhor, os nossos agradecimentos a Ti, sempre e em especial, por esses momentos em que podemos interpretar os textos apresentados na obra da nossa Marlene Nobre, sob a égide da doutrina espírita, mas, acima de tudo, sem perder o foco, a nossa diretriz principal, que é a Tua luz.
Sentimos-nos honrados com a tua presença amiga, porque tu disseste que onde houvessem 2 ou mais reunidos em teu nome, sua presença seria feita. E sentimos, Jesus, sentimos a tua presença. Sentimos a tua misericórdia por nós, nesse momento difícil que o nosso planeta passa, mas que de alguma maneira, não tenho dúvidas, também nos será uma grande oportunidade de rever as nossas vidas, os nossos comportamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e buscar um mundo melhor, um mundo íntimo, porque basta que nós estejamos em paz conosco para que a paz se expanda na direção daqueles que de nós se aproximam. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado aos amigos espirituais que se fizeram presentes e que neste instante repousam as suas mãos sobre os recipientes que colocamos a água pura, que será convertida em líquido restaurador do nosso mundo orgânico e do nosso mundo espiritual. Abnegados trabalhadores de Jesus, agradecemos a vós por esse esforço que tem feito na ideia de caminharmos com maior tranquilidade e segurança. Que este abraço que sinto possa ser direcionado a todos aqueles que acompanharam ao vivo e que acompanharão o vídeo, para que também saibam, assim como eu sei, que jamais estaremos abandonados. Graças a ti, Senhor. Graças pela tua misericórdia por nós necessitados. E que o Senhor faça morada eterna nos nossos corações, que ainda sofrem, mas que em breve estarão contigo na felicidade que nos será possível. Que o Senhor nos abençoe a todos e nos dê a tua paz, hoje e sempre. A todos vocês, o meu bom final de semana, e em breve estaremos juntos de novo. Que o Senhor nos abençoe.